Alô Brasil, daqui Tiago Cavaco e ao meu lado tenho o Joaquim. Diz olá, Joaquim. Olá. Como nas piadas brasileiras sobre Portugal, sim, o meu filho chama-se Joaquim. E aqui ainda do meu lado direito tenho a gata Sombra. Aqui está ela. Gostava de falar-vos de um dos assuntos dos últimos sermões, lá da Igreja da Lapa, onde nós estamos. Nós começámos a estudar os Salmos e começámos por estudar apenas alguns Salmos. Começámos pelo Salmo 2. Uma das coisas que gostava de partilhar convosco acerca do Salmo 2 tem a ver com aquilo que é dito no verso 4. E para vos falar daquilo que é dito no verso 4 do Salmo 2, gostava de vos falar de um homem que é um dos nossos heróis cá em casa, o C.S. Lewis. O C.S. Lewis tem este livro chamado Reflections on the Psalms e ele escreve sobre os Salmos. E uma das coisas que o C.S. Lewis diz é que quando nós lemos os Salmos, deparamos com a presença constante de uma figura literária que é o paralelismo. O paralelismo não é muito mais do que a repetição. E a repetição acontece vez após vez nos Salmos. Por exemplo, lá no verso 4 do Salmo 2, diz que aquele que habita nos céus se rirá. Esta é a primeira frase. E a segunda frase diz, o Senhor zombará deles. Portanto, temos a repetição da mesma ideia, primeiro dizendo que Deus se vai rir lá dos céus e logo a seguir dizendo que Deus faz pouco, Deus zomba das pessoas. Porquê é que Deus faz pouco das pessoas? Porquê é que Deus está a zombar? E para isso era preciso ler os versos anteriores, e eu não vou fazer um estudo bíblico aqui, mas o que está aqui a acontecer neste texto é que os primeiros versos do Salmo 2 contam-nos do desejo de várias pessoas de serem independentes do poder de Deus. Portanto, há uma grande conspiração no início do Salmo 2 para que as pessoas vivam sem serem atrapalhadas por Deus. E então o que é que acontece que o Salmo nos está aqui a revelar? É que Deus ri-se das pessoas que têm a pretensão de viverem longe do poder dele. Uma das primeiras coisas que o Salmo 2 nos pode ensinar é do sentido humor divino. Deus acha graça à ideia de nós tentarmos viver longe dele. Podemos ir um pouco mais longe e dizer isto. Quando nós temos a ilusão de viver longe do poder de Deus, nós tornamos-nos uma piada para Deus. E sabem, geralmente nós rimos quando alguém nos conta uma piada. Mas às vezes as melhores piadas não são coisas que nos são ditas, mas são situações que nós encontramos e que de repente começamos a rir sozinhos dessa situação. Não sei se já vos aconteceu na vida começarem a rir sozinhos de uma coisa que não vos foi dita, mas uma coisa que vocês encontraram. Então, o texto bíblico diz que quando nós tentamos viver longe de Deus, isso se torna uma piada tão grande, não é uma piada que é dita, é uma piada que é vivida, é uma piada tão grande que nós podemos, se separarmos, quase que podemos ouvir lá dos céus Deus a rir de nós, quando temos a infeliz ideia de tentarmos viver longe do poder dele. E esta é uma das coisas que nós descobrimos no Salmo 2, mas indo atrás daquilo que o C.S. Lewis falava, do paralelismo, da repetição, uma das coisas interessantes também, que podemos encontrar no Salmo 2, é a ideia de que a repetição não somente é uma coisa que acontece no texto bíblico, mas a repetição é uma coisa que deve também acontecer na nossa vida. E a seguir atrás desta ideia da repetição ser uma coisa que deve acontecer na nossa vida, vou à boleia do livro do James K.A. Smith, You Are What You Love. Em Portugal diz-se vou à boleia, no Brasil eu diria vou à carona. Então, James K.A. Smith escreveu este livro, You Are What You Love. Ele vai ser publicado muito em breve pela editora Vida Nova, o que significa que eu e o James K.A. Smith no Brasil somos colegas, porque somos publicados pela mesma editora. E neste livro, o James K.A. Smith vai defender que nós, enquanto cristãos evangélicos, precisamos de valorizar mais o hábito, as coisas que fazemos repetidamente.
E é interessante porque nós somos hoje tão obcecados pela criatividade, pela autenticidade, que parece que a repetição tira uma lasca de nós. Parece que a repetição é uma coisa que nos mata. Nós fugimos da repetição porque a repetição parece, na maior parte das vezes, o cemitério da nossa criatividade. Mas o que James K. A. Smith nos ajuda a entender, também com a ajuda da repetição enquanto elemento literário constante na Bíblia, é que a repetição não é uma coisa má para nós. Por exemplo, se nos lembrarmos daquele texto em Isaías, no capítulo 6, no verso 3, em que é dito pelos anjos que estavam diante da visão de Isaías que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia não diz que Deus é santo, 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 porque Isaías não ouvia bem. Não foi o caso dos anjos dizerem Deus é santo e Isaías perguntar o quê? E voltarem a dizer santo e Isaías perguntar o quê? E os anjos voltarem a dizer santo. Não, Isaías ouvia perfeitamente. A repetição na Bíblia não tem a ver com problemas de audição dos ouvintes, nem tem a ver com problemas de compreensão dos leitores. A repetição é importante na Bíblia porque quando uma coisa é repetida, não é tanto que sejamos nós a fazer essa coisa, é mais que essa coisa começa a fazer alguma coisa em nós. E sabem, nós hoje fugimos muito da repetição e desperdiçamos uma grande oportunidade, porque a repetição ajuda-nos na nossa vida a que não sejamos nós o centro das coisas que estamos a fazer, mas que as coisas que nós estamos a fazer comecem a fazer alguma coisa em nós. A repetição é importante na Bíblia porque a repetição tem o poder de nos reformar. A repetição tem o poder de formar o nosso caráter. E nós hoje temos medo da repetição porque achamos que o nosso caráter só pode ser manifestado em manifestações espontâneas. Nós achamos que o nosso caráter só pode aparecer quando nós espontaneamente decidimos fazer alguma coisa. Acontece que a repetição vai onde o nosso caráter muitas vezes não consegue ir. Em vez de sermos nós o centro das coisas que estamos a fazer, a repetição coloca as coisas que nós estamos a fazerem alguma coisa em nós. E por isso mesmo a repetição reforma-nos. Nós não devemos ter medo da repetição, porque ela é uma coisa constante em toda a Bíblia, é uma coisa constante nos Salmos. Deus ri-se deles, Deus zomba deles, como diz o verso 4, e é uma coisa em Isaías 6.3, Deus é santo, santo, santo. Não devemos ter medo da repetição. Hoje, se calhar, estamos um pouco escravos da nossa espontaneidade. Os salmos ajudam-nos porque dão espaço para nós exprimirmos a nossa espontaneidade diante de Deus, mas dão-nos espaço para nós não sermos escravos da nossa espontaneidade. E para terminar, gostava de lembrar o exemplo de Jesus. Jesus, que era Deus, usou os salmos como os textos da sua própria oração. O próprio Jesus na cruz, provavelmente numa das orações mais tocantes da sua vida, usou o texto do Salmo 22. Por isso mesmo, nós somos encorajados pela palavra a irmos além da nossa espontaneidade. Não é desprezar a nossa espontaneidade, mas irmos além da nossa espontaneidade. E quando vamos além da nossa espontaneidade, então há alguma coisa que pode estar a ser recriada em nós, pelo poder das coisas certas que nós estamos a fazer. Poder esse que vem de Deus, pelo Espírito Santo. Um abraço para todos aí no Brasil. Joaquim, como é que é? Dizes adeus? Gata, dizes adeus? É um adeus felino direto de Portugal. E aí, pessoal do Dois Dedos de Teologia, estamos aqui na cozinha da família Cavaco para que eu possa fazer um anúncio que me deixa muito honrado. O pessoal do Dois Dedos de Teologia convidou-me para, uma vez por semana, estar a dizer alguma coisa para vocês aí no Brasil. Por isso, se Deus quiser, é isso que vai acontecer. Vou pegar em alguma coisa de um sermão, de um livro, de uma canção, de um filme e tentar falar-vos sobre a alegria que tenho em Jesus Cristo. Fiquem sintonizados. Tiago Cavaco nos Dois Dedos de Teologia.